Somos o quinto país que mais mata mulheres. O nosso país ainda é muito machista, né? Então. Muito capitalista. A gente tá lutando, a gente tem saído desse lugar, tem melhorado, tá? A gente não pode dizer que não melhorou, a gente tem que olhar também para as coisas que são positivas. Sim. Melhorou um pouco, mas ainda tem muito que ser trabalhado. E não é só a questão do comportamento machista, da cultura. Eu acho que tem questões comportamentais também. Eu já vivi uma relação abusiva, não todas as fases dela, então daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho para entender o que é mais o relacionamento abusivo, como que ele começa, como que a gente percebe. Mas eu vivi um relacionamento abusivo que marcou muito a minha vida e eu só percebi isso depois, tá? Anos depois. Até então você achava que era normal. Normal não, aceitável, vamos dizer. Não, eu sequer percebia, sequer questionava ser ou não ser normal, sabe? E é essa a questão. Essa é a questão do relacionamento abusivo. Muitas vezes a gente não percebe que tá, não porque só entrou num lugar de normalidade, mas porque em algum momento, em alguma época da nossa vida, a gente entendeu que... Estamos começando mais um Ousecast. Muito obrigado pela sua presença sempre aqui com a gente. Tem muito tempo que eu não peço para você se inscrever no canal, dar o like, né? A gente quando tá começando sempre tá pedindo pra galera se inscrever e dar o like, mas fique à vontade, comente o que você tá achando aí, dê sugestões pra gente também. Quem que a gente pode trazer aqui, tá? Hoje, para conversar comigo, tem a psicanalista Daniele Machado. E ela, hoje, além de vários assuntos, vai ser a luta que ela tem contra o feminicídio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. E muito obrigada por você ser um espaço também para dar a voz a esse tema tão importante, né? Temos que dar a voz, viu, Daniele? Porque a gente vê, como você falou, o Brasil é o quê? Nós estamos ranqueando o quinto lugar no mundo. Somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então, você deu um negócio sem lógica, estava conversando com você aqui em off, como é que é o meu relacionamento com a minha mulher. Falei, não, cara, eu acho que isso deveria ser até uma coisa... Porque tem muita cultura envolvida por trás, né? Tem. O nosso país ainda é muito machista, né? Então. Muito capitalista. A gente tá lutando, a gente tem saído desse lugar, tem melhorado, tá? A gente não pode dizer que não melhorou, a gente tem que olhar também para as coisas que são positivas. Sim. Melhorou um pouco, mas ainda tem muito que ser trabalhado. E não é só a questão do comportamento machista, da cultura. Eu acho que tem questões comportamentais também. Também. Eu acho que é uma coisa que vai complementando a outra por mal, né? Porque além de tudo que nós vamos falar aí, eu vou também interagir da maneira que eu acho também, porque aqui fica a opinião de uma profissional com a opinião de uma pessoa que está no meio do público também, né? Vamos dizer, uma opinião pessoal minha, do que eu vejo acontecer por aí, né? Vamos falando. Mas por que você... decidiu levantar essa bandeira? Porque tem muitas pessoas da saúde mental que não vão para essa bandeira. O seu caso foi o quê? Sempre que me fazem essa pergunta, eu dou uma resposta de que eu acho que o nicho acaba escolhendo a gente. Né? Certo. A gente acaba indo para um lugar que eu acredito que seja um lugar que a gente precisa trabalhar na gente mesmo. E, de fato, eu já vivi uma relação abusiva, né? Não todas as fases dela, então daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho para entender o que é mais o relacionamento abusivo, como que ele começa, como que a gente percebe. Mas eu vivi um relacionamento abusivo que marcou muito a minha vida e eu só percebi isso depois, tá? Anos depois. Até então você achava que era normal. Normal não, aceitável, vamos dizer. Não, eu sequer percebia, sequer questionava ser ou não ser normal, sabe? E é essa a questão. Essa é a questão do relacionamento abusivo. Muitas vezes a gente não percebe que tá, não porque só entrou num lugar de normalidade, mas porque em algum momento, em alguma época da nossa vida, a gente entendeu que aquilo ali era amor. Então, assim, a gente precisa se questionar de que maneira eu expresso meus afetos e de que maneira eu espero receber afeto. O que é para mim afeto? Qual comportamento
E aí a gente vai falar de homem e mulher, ou relacionamentos homoafetivos também. Também existe relacionamentos homoafetivos onde existe o abuso. Então, o abuso existe também onde a mulher é a abusadora e o homem é a vítima. Acontece. Mas, na estatística, é muito menor. Então, a gente precisa olhar para esses relacionamentos, ou hétero ou homoafetivos, e entender que lugar eu ocupo nessa relação. Quem sou eu nessa relação? E o que eu espero do outro. O que eu ofereço e o que eu espero. Quando a gente entende isso, e quando a gente entende quem a gente é, fica mais fácil a gente identificar que relação a gente tem. Que existem várias formas de relacionamento, né? Tem relacionamentos disfuncionais, que a própria palavra diz, não funciona, não está funcionando, é um relacionamento disfuncional. Exato. Assim, a maioria deles, né, Ricardo? Vamos combinar? Que não existe relacionamento perfeito. O Instagram, as redes sociais, né? Eu falo Instagram porque é o único que eu uso. É o único que eu dou é o mais conta forte, é o mais forte, né? Eu só dou conta Serve de como usar o exemplo. Instagram. Eu não dou conta de ter outro. De questão de tempo mesmo, eu não dou conta. Então, eu mal tenho o meu Instagram. Então, hoje, é uma sociedade que prega perfeição. Relacionamento perfeito. Filhos incríveis. Uma casa legal, um carro legal. Mas você vai ver por trás, não é nada disso. E agora me corrija se eu estiver errado, nesse gancho, pra gente seguir, até um bate-papo que eu tava tendo com a minha mulher. Eu te contei que a gente conversa muito e tal. Eu falei, cara, eu acho que você falou também da questão comportamental, né? Também eu falei pra você da questão cultural. Tem essa cultura do machismo, né? Tem a cultura também do príncipe encantado, né, cara? Aquela coisa de conto de fada, aqueles negócios todo. Eu acho que tudo isso pesa, entendeu? Porque, poxa, o normal seria o normal. Você tá sã, assim, com a mente sã, uma sanidade mental total. É você entender que você tem que ter aquele amorzão próprio por você. Você tá feliz sozinho. Sem dúvida. Ah, não, tô de boa, cara. Né? Mulher ou homem, não. Aí quando aquela outra pessoa aparece pra você fala, pô, que pessoa bacana. Aí é legal, mas se por acaso ela te largar, você vai voltar porque você já era bom. Isso. Não é verdade? Nossa, agora, perfeito. Preencher um vácuo, aí você tem que procurar outra maneira de resolver isso. Que eu acho que é o que acontece aí, ó. É a mulher procurando um homem perfeito, o homem pra poder preencher um negócio dentro dela que não vai funcionar. E vice-versa, né? Tô falando de homem porque não, é o maior e índice, né? E vice-versa. Ó, isso que você falou, eu costumo exemplificar quando eu tô dando aula, como se a gente fosse um copo. E se a gente não tem esse copo, pelo menos meio cheio, a gente vai estar sempre buscando algo lá fora para preencher. Total. E, na verdade, esse copo precisa estar, vamos dizer que, numa quantidade que já não cabe mais nada, praticamente. Para você considerar que você tem uma autoestima bacana, um amor próprio bacana. Ele tem um espacinho que o outro vai chegar e o que ele oferecer vai te transbordar. Exatamente. Ele não vai te abastecer. Porque se você vem com o copo meio vazio, você está sempre buscando que alguém ou alguma coisa preencha. E nessa ânsia de esperar que alguém preencha, porque a gente necessita desse copo cheio, tá? Isso é uma questão do ser humano. Nós precisamos disso. O ser humano, ele vive em bando, né? Ele vive em grupos, em comunidades. Né? Ele se fez assim. É por isso que hoje a gente está no topo da cadeia alimentar. Porque a gente se uniu. Então, a gente busca essa aceitação, esse pertencimento. Se o meu copo está vazio, eu estou muito ansiosa para achar algo para preencher esse copo. E se eu não tenho um discernimento de qual é o meu valor, qual é o meu lugar e o que eu estou buscando, qualquer líquido serve. Pode ser um vinho bom ou pode ser um veneno. O que eu vou colocar dentro desse copo? Exatamente. Isso aí é o que acontece, por exemplo, hoje eu analiso da seguinte maneira, é o que acontece em questão dessas paixões, né? Essas paixões desvairadas, aquele negócio. Às vezes a pessoa, ao meu ver hoje, né, com tanta experiência de vida, que eu já tomei tanto cacete por aí, tanta lenha, como diz na Bahia, muita lenha, a gente acaba aprendendo, não.
Não. Vai ficando seletivo, né, Ricardo? Para com isso. Que conversa é essa? Que paixão louca é essa? Ô, rapaz, hoje em dia, como eu te contei, meu relacionamento, a minha questão amorosa tá sensacional. Mas se eu estivesse sozinho hoje, comecei a ter um relacionamento com você, mandei uma mensagem, você não me respondeu, acabou. Não quero nem saber, cara. Me deu um motivo bem explicadinho por que você não respondeu. Tudo bem, você tem o direito de me responder na hora certa. Eu tô dizendo no sentido de que eu sei que você tá me ignorando. Eu tô dizendo uma confirmação. Não tô dizendo. Quando você já tá a relação já tá num momento delicado em que você mandou e se demorou um pouco mais ou não respondeu, já tá numa situação conturbada. Vamos supor que eu tô te conhecendo agora. Beleza, eu conheci agora, comecei com um relacionamento e tal. Eu não tô dizendo que a sua vida você tem seu trabalho, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo que quando eu sinto que você me ignorou, você visualizou, não me respondeu, aí eu vou te mandar uma mensagem, Daniel, você não me respondeu, aí você continua sem me responder e tal e tal. Bom, pode estar acontecendo algum problema? Pode. Eu tô dizendo no caso e não tá acontecendo nada. Simplesmente você me ignorou. Acabou, não quero saber. Não vou ficar cobrando uma coisa dessa, entendeu? Tem que ser recíproco ali, né? Então, essa é a minha visão que eu tenho hoje. Não, você tem que estar com quem gosta de você, com quem quer estar com você. Quando você chega em casa, a pessoa brilha o olho, aquela coisa, né? Sabe como é relacionamento saudável, né? Saudável. Sempre tem aquelas arestas pra ser aparada, né? Normal, não vai ter um casamento, um relacionamento perfeito, como a gente vê nas redes sociais. Eu costumo dizer, rede social é vitrine, gente. Quem que coloca um bolo feio ou um pão embolorado numa vitrine para vender, ou quem coloca uma roupa feia na manequim, todo mundo vai colocar o que é melhor ali no Instagram. A gente que tem que ter discernimento de entender que aquilo que tá ali é só o que a pessoa quer mostrar. Óbvio. Porque por trás daquilo ali tem as mazelas de todo mundo. Todo mundo tem lá suas sombras. Somos feitos de luz e de sombra. Em determinado momento a gente está brilhando, em outro a gente está na fossa, no escuro, tá mal. E a vida é feita desses altos e baixos. Veja um exame de eletrocardiograma, que ali, né? Exato. E sobe e desce, sobe e desce. Tá assim, tá bom, tá batendo. Agora, a hora que fica linear, querido, já foi. Acabou. A gente tem que aceitar os momentos que tá tudo bem e aprender com os momentos em que não está tudo bem. Exato. Né? Essa vida instagramal que se estabeleceu aí trouxe esses prejuízos, né? Trouxe. Esse e muitos outros. Você viveu um relacionamento, eu não sei se a gente... Sabe como é que é essa coisa de podcast? Fala e tal. Isso você viveu... Quantos anos você tinha nessa época que isso aconteceu? Você lembra? Exatamente quantos anos? Hoje eu tô com 51. Não, que... 51. Deixa de conversa, Daniela. Que 51 aonde? 51. Você tem muito menos. Obrigada, mas não. 51. Não, de coração. Mas, moça, você tá doido? Tá com a pele boa? Não, obrigada. Show de bola. 51, hein? 51. Que loucura. Eu não sei quanto tempo faz, tá? Eu resolvi parar de contar. Mas foi uma relação que me fez muito, muito, muito mal. E aí eu falei pra você que... Não sei se a gente tava no ar ou não quando a gente falou isso. Mas eu não percebi que era uma relação abusiva. Eu só fui perceber depois. Sim. Sabe quando eu fui perceber? Quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar sobre... quando eu comecei a psicanálise e quando eu comecei a estudar sobre comportamento. Eu fiz neurociência do comportamento, fiz uma formação em neurociência do comportamento. Ali eu vi muita coisa. Eu estudei análise comportamental, eu vi muita coisa também. Mas... eu comecei a identificar, caraca, eu já vivi isso. Eu vivi uma relação abusiva quando eu fui buscar um curso lá fora. Porque aqui no Brasil, o Brasil não investe muito em pesquisas e estudos em comportamentos e relacionamentos. Comportamentos e relacionamentos. Lá fora, nos Estados Unidos, eles têm aqueles... como que é a palavra? Conselheiros matrimoniais, de família. Então, toda família tem aquele que vai lá e faz aquele aconselhamento, tal, aquele acompanhamento da família, né? Sim. Então, eu fui buscar um curso que me trouxesse mais embasamento nos comportamentos dentro das relações. E encontrei muita coisa sobre relacionamento abusivo. Que acontecia com você? E nessa época você ainda estava nesse relacionamento? Não, tinha saído. Eu só percebi depois. E eu só percebi que eu vivi um relacionamento abusivo porque eu comecei a linkar as vezes que eu entrei em depressão.
Porque o que acontece? Muitas vezes, Ricardo, a gente está numa relação abusiva, mas não sabe, não percebe, e a gente começa a murchar, a gente começa a ser sugada pela relação, pelo parceiro. E é o que eu vou falar sempre parceiro, homem, porque a minha luta é pelo feminicídio, contra o feminicídio, né? Lutar contra esse comportamento do homem de matar a mulher pelo fato de ser mulher, porque achar que a mulher acha que a mulher tá ali para servir, para admirar e etc e tal. Então a minha luta é nesse sentido, porque foi como eu me senti na relação. Eu me sentia sempre, né? Eu me sentia sempre inadequada. Tudo que eu fazia nunca era o bastante. A pessoa estava sempre querendo mais, exigindo mais, um ciúmes louco, obsessivo, querendo controlar quem eu seguia, quem não seguia na rede social. Não tinha Instagram ainda. Uma vez eu lembro que ele falou assim: eu quero que você cancele todas as amizades com homens, porque mulher minha não tem que ter amizade com homem. E aos poucos eu fui fazendo, porque assim, o que custa, né? Devagarinho, só uma coisinha aqui, outra ali. Era uma crítica muito grande com relação ao meu corpo. Então, nunca estava bom, sabe? Ou seja, tava lascando sua autoestima. Você não tinha autoestima. E eu era uma pessoa bem resolvida. Eu achava que eu era, né? Essa é a verdade. Por que ele conseguiu ocupar esse lugar de abusador? Porque eu me permiti. Claro. E aí eu vou cair num lugar delicado, tá, Ricardo, para falar. Mas no olhar da psicanálise não existe vítima. Nós estamos aonde nos colocamos. Sim. Tá? Se existe um abusador, existe alguém que se permite ser abusada. Claro. Se a gente for olhar por essa perspectiva, ok, aí a gente vai trabalhar no setting analítico com o tempo do paciente, a livre associação, onde a gente não vai trazer o tema, etc e tal. Mas se eu estou com uma paciente que está ali numa relação onde ela apanha, onde ela é humilhada, onde ela é subjugada, onde ela já largou o emprego, porque ele a faz, né? Ele leva a esse tipo de comportamento. Claro. Ela já não tem mais rede de apoio, não sai com amigas. Quando eu vejo uma situação dessa, não tem como eu utilizar a psicanálise, entende? Porque a psicanálise é algo mais demorado. A gente vai ter que seguir uma sequência de sessões onde ela vai devagarinho se permitindo acessar aquilo que está no inconsciente para entender por que raios eu estou permitindo viver dessa forma. Então, é algo mais lento. Nesse caso, eu tenho uma forma diferente de abordagem, que é o que eu ensino nos cursos. Tá? Eu ministro cursos de capacitação, e aí quem faz esse curso? Toda pessoa que estiver interessada, lógico, que já trabalha na área, né? Terapeutas, psicólogos, constelação familiar, todo tipo de terapia, psicanalistas também, que querem ampliar o olhar para atender essa demanda. Então, é um atendimento diferente. Eu não tenho como ter essa paciente, essa cliente, essa analisante na minha frente, vivendo isso, e ficar esperando ela acessar o consciente. Eu tenho que ter uma medida mais rápida, né? Eu tenho que ter uma abordagem um pouco mais direta. E nesse movimento de me perceber, voltando para minha história, nesse movimento de me perceber numa relação abusiva, eu comecei a me compadecer de outras mulheres que também vivem relações abusivas e nem se dão conta. Porque, às vezes, chega na clínica para mim, Ricardo, mulheres que estão mal, assim, tristes, depressivas, cansadas, não conseguem ver valor em si, e a gente começa a fuçar, né? Mas, de onde você acha que vem essa tristeza? Como você se enxerga, etc. E a gente vai começando a montar uma linha do tempo e vai percebendo que tudo isso vem da relação que ela está vivendo. A gente vai começando a pegar algumas coisas que ela vai soltando na análise, sabe? E a gente percebe que, então, essa mulher está numa relação abusiva. E o meu manejo, que a gente chama, tem que ser diferente. Eu não vou dizer para ela, você não está percebendo que você está numa relação abusiva? Porque não vai adiantar. Sim. Talvez alguma amiga já tenha até dito isso para ela. Mas ela não vai aceitar. Porque ela já está completamente envolvida. Para uma relação abusiva, ela nunca começa no abuso, tá, Ricardo? Começa por aí. Não começa no abuso? De jeito nenhum. E começa por onde? Começa pelo Love Bomb. É a lua de mel. Love? Love Bomb, que é uma explosão de amor. Ou lua de mel, ou o termo mais técnico seria a fase da idealização, que é aquela fase que o cara vai
Cara, ele vai ser sensacional. A mulher vai falar, eu encontrei É o homem conto da de minha fadas vida. que eu contei, o Príncipe Encantado, né? É isso. A mulher vai achar que encontrou realmente o homem da vida dela. Por quê? Ele vai parecer ser o homem da vida dela. É lógico. O que acontece? Nessa fase, são 4. Idealização. E eu vou chamar de lua de mel, que é a mais comum, todo Certo. mundo usa esse termo. Então, é a lua de mel, depois vem o isolamento, depois vem a depreciação e, por último, o descarte. Então, vou colocar a primeira Olha, fase aí aqui. tem uma sequência, né? Tem uma E sequência. essa sequência, ela é padrão? Pode ter uma alteraçãozinha, mas geralmente... Geralmente segue, não Vai necessariamente tudo, mas os comportamentos já são esperados. A gente já sabe, tem um modus operandi ali do abusador. E isso não sou eu, Daniele Machado, que está dizendo. Claro. São estudos que fizeram Mapearam, um mapeamento do comportamento das pessoas que vivem em relações abusivas, como o abusador se comporta, como a vítima se comporta e como isso se configura. Sim. Então, na fase da idealização, ele vai te ouvir. Então, a mulher, o que a mulher gosta? Que o cara ouça. Né? Eu quero que ele me ouça, me compreenda. Uma vez, eu vou fazer um adendo aqui rapidinho, antes de entrar nas fases. Sim. Tem um psicólogo que eu gosto muito, Rossandro Klingen, que ele falou assim, que um dia uma paciente chegou para ele e falou assim, eu não aguento mais o meu marido. E ela já traiu o esposo dela. E ela falou assim, eu vou largar e eu vou ficar com o meu amante. Aí ele falou assim, olha, calma, vamos conversar. Eu quero que você me responda só algumas perguntinhas. O seu amante, ele é mais bonito que o seu marido? Não, meu marido é mais bem afeiçoado, né? O meu amante é gordinho, barrigudinho, né? Não. Tá, então vamos lá. O seu amante, ele tem mais grana que seu marido? Ele é mais... Não, meu marido é um cara muito bem conceituado, né? Ganha muito bem e tal. O meu amante mora num apartamentinho alugado. Então tá. O seu amante, ele é melhor na cama que seu marido? É melhor amante que seu marido? Não, não é. O meu marido é bem melhor. O meu amante é bem mais ou menos, viu? Aí ele falou assim, mulher, por que raios você vai se separar então? Sabe o que ela disse? Porque o meu amante me ouve, ele me entende. Verdade. E eu achei muito engraçado que o Rossandro contando isso, ele fala assim, cheguei em casa... Olhei pra minha mulher e falei assim, senta aí, meu amor, conta como foi seu dia. Ele é da Paraíba. Ele falou assim, me conte tudo aí, como foi seu dia, meu amor. Conte, fale mais. E aquela sua amiga? Então, às vezes, a gente não tropeça em montanhas. A montanha tá ali. Você vai ver o tamanho do obstáculo, aí você vai pensar, eu vou fazer um esforço pra subir essa montanha, pra estar do outro lado, ou eu vou achar um jeito de dar a volta pra estar do outro lado, ou eu vou desistir, vou bater e vou voltar. O que faz a gente cair são as pedrinhas. O que são as pedrinhas? As coisas do dia a dia. Relacionamento, no final das contas, eu atendo casais também, no final das contas, não se tem uma grande questão. Tá? Não se tem uma traição ou alguma coisa financeira. Salvo uma coisa ou outra, a maioria dos casais que vêm para a terapia vem por pedrinhas. São pequenas coisas. Que se a gente não olhar, se a gente não conseguir ajustar isso... vai acabar numa separação mesmo. E hoje em dia tá tudo assim, né? Não tá bom, troca. Passa, né? Exato. É tipo um feed, né? Outro, próximo. A gente tá tendo preguiça de investir na relação. Porque dá trabalho. Trabalho. E antes de você entrar nessa questão da sequência que nós falamos aí, né? Que tem uma sequência mais ou menos padrão, estudada e comprovada e tal. Antigamente o pessoal falava bem assim... os casais antigamente viviam 50 anos juntos, não sei o quê, quer dizer, a minha mãe viveu com meu pai, sei lá, 40 e cacetadas juntos, entendeu? Né? Então, assim, eu falo pra você, a minha mãe não percebia, mas a vida dela com meu pai era uma desgraça, entendeu? Os relacionamentos antigamente tinham uma configuração diferente. A gente tem que entender que eram outros tempos. As coisas não funcionam mais como eram antigamente, mas também não estão funcionando como é hoje. A gente vive um movimento do pêndulo histórico. O pêndulo histórico é assim, você pega um pêndulo e prende aqui. Então, aqui a gente tem uma sociedade opressiva, machista,
reprimida. Então, onde a mulher não tem voz, a mulher tá para servir o homem é que manda na casa, o homem tem caso fora e tá tudo bem, é assim mesmo, ele tá bancando a casa, ele é um bom marido, né? Então, a gente tem essa sociedade. Solta-se esse pêndulo, ele faz assim, tem, e vai bater do outro lado, porque ele vem com toda a força. Aí, a gente vem numa sociedade hoje completamente libertinosa, eu vou colocar essa palavra, porque isso aqui é diferente de liberdade, Sim. onde todo mundo pega todo mundo, ninguém mais foca na família, ninguém mais foca num relacionamento duradouro, onde está tudo permitido, né? Então, a gente vem de uma repressão para uma libertinagem. Aí, o que acontece? Né? Então, aí o pêndulo histórico, ele faz esse movimento. Aí, ele vai começando aquele galeiozinho, né? Ele vai começando até ele encontrar um ponto. A gente está num período transitório. A gente tá onde aquele tipo de relacionamento, de vida social, eu diria. Meu foco é relacionamento, mas de vida social não funciona mais. Sim. Mas esse, a gente tá vendo que também não. Não funciona. Tá demais. Então, a gente tem que encontrar que é o caminho do meio, é o equilíbrio. Se a gente for olhar, é a lei da vida. Nem sombra, nem luz. Aham. Mas um caminho do meio. Eu não sou o tempo todo luz. Meu marido que mora comigo sabe. Eu não sou o tempo todo sombra. Eu tenho que encontrar um lugar de equilíbrio. Onde nos meus momentos de sombra eu consigo jogar um pouco de luz. Nos meus momentos de luz eu consigo jogar um pouco de sombra para me manter no chão. Lucidez, pé no chão, para não subir a cabeça. Então, e a vida é assim. A gente busca esse equilíbrio. Mas isso não existe numa relação abusiva. Numa relação abusiva, não há oscilação de poder. Relacionamento tóxico é diferente de relacionamento abusivo. Tem diferença? O relacionamento tóxico, a gente tem oscilação de poder. O que é isso? Aquela relação onde... você não acredita, Dani? Ele tacou meu celular na parede. Eu não tive dúvida. Peguei o dele e joguei na piscina. Ok. Ele veio e me deu um tapa, eu fui lá e soquei a vassoura na perna dele. Ele foi lá, me traiu, eu fui lá e traí. Você entende? Aham. Onde um uma tira disputa, o pior, né, do outro. É uma disputa. Disputa quem é pior. E fica oscilando. Um abusa, o outro é abusado. Depois o outro abusa. Então, há essa oscilação. No relacionamento abusivo, não há oscilação de poder. Sempre tem um no poder e o outro sendo a vítima. Sempre, né? Sempre. Não há essa oscilação. E aí, o que acontece na fase da idealização, da lua de mel? Ele vai se aproximando de você e ele vai te ouvindo. Aí você vai contando tudo pra ele. Que você é apaixonada pelo seu pai é uma pessoa incrível, que você tem ciúmes da sua irmã, que a sua mãe dá muito mais importância pra ela. Ele vai captando tudo isso. Exato. Ele vai entendendo, você vai falando das suas amigas, tem uma amiga que você não gosta muito, e aí não sei o quê. Ele vai te estudando. Guardando as cartas na manga, né? E vai se moldando, ele vai passando a ser aquilo que você espera que seja. Porque ela vai falar, né? A pessoa vai falar. Eu gosto, o meu sonho é casar, o meu sonho é ter um cachorrinho. Ele vai lá, dentro das possibilidades, ele vai tentar ser o mais próximo daquilo que ela está mostrando desejar. E aí, quando ele se apresenta assim, ela fala... é o homem da minha vida. Porque eu fui lá, ele fez amizade com meu pai. Então, ele vira o amigo para fazer churrasco. Porque ela sabe que, né, o pai é o ídolo dela. Então, ele vira melhor amigo do pai. Ele vai ficar defendendo nas horas que a mãe proteger a irmã. Ele fala assim, olha... não, realmente, amor. E vai e acolhe aquela dor dela. Então, ele vai ser o cara perfeito. Quando ele ganha, que ele já percebe que ela tá ali, na mão, ele passa para a segunda fase, que é a fase do isolamento. É aquela fase onde ele vai afastar a mulher de toda a rede de apoio dela. Então, ele vai falar assim, meu bem, vamos ficar só nós, não vamos sair não com a galera... né? Você já percebeu que tem uma amiga sua que está interessada em mim? Ela tem inveja da nossa relação. Ele começa a fomentar intrigas. Onde não há nada, né? Onde não há nada. Porque também tem situações que realmente existem, né? Mas nesse caso... Não é esse caso. Tá. Que realmente existe, Tá. né? Mas nesse caso não é ser... nada. Ó, vamos combinar que assim, pode até ser que tenha. Mas ele utiliza isso... sim, como porque um meio, né? existia uma forma melhor de resolver isso. A questão é que ele tem interesse em afastar essa mulher...
para iniciar a terceira fase, que é a depreciação. Então, por quê? Ele afasta ela das amigas, ele tira um pouquinho do convívio familiar. Na altura do campeonato, eles já estão, de repente, até morando juntos. Porque tem duas coisas que são o ponto alto do relacionamento abusivo. A primeira fase, ela é cercada de velocidade. Ela é cercada, não. Ela é caracterizada pela velocidade e pela intensidade. Então, é tudo muito over. É tudo muito wow. Sabe? Ele quer saber o tempo todo de você. Olha, avisa quando você chegar em casa. Manda mensagem logo cedo, manda mensagem. Isso no começo, cara, olha quanto ele Mil maravilhas, Ele né? me ama, né? Ele quer me ver, manda uma foto, eu tô com saudade. Sim. Tudo isso é controle mascarado de interesse. É tapiação. Tapiação, né? E a mulher cai. Claro, E lógico. o homem também, tá? Mas assim, cai. Por que cai? Porque ele está ocupando aquele copo meio vazio, entende? E deixando bem ele claro... Ele tá colocando líquido naquele copo meio vazio. Sim, e deixando bem claro também que isso aí é um ato de malandragem. Porque tem os homens que são românticos, aqueles homens românticos. Aí esses homens românticos aí, a maioria... Não, uma grande parte não gosta. Eu ia falar... Não é que a gente não gosta. A gente gosta. Mas assim... Explica isso aí com a sua experiência. Tá. Vamos pra gente não perder o fio da meada. Deixa eu voltar ali pra fase. Sim. Por que ela é permeada por velocidade e intensidade? Porque não dá pra ficar com essa carinha de bonzinho e fingindo que tá tudo bem muito tempo. A máscara vai cair. É insustentável. É insustentável. Então, nos estudos, 6 meses, 1 ano e pouco, vocês já estão morando junto, ou noivo, ou casado. É tudo muito rápido. Todo mundo acha... Não dá pra esperar, né? Não. Todo mundo acha que tá rápido, mas a pessoa não. Mas por quê? Imagina, eu achei o homem da minha vida... Tá rápido? Vocês estão tudo contra mim. Né? Se eu achei o homem da minha vida, por que eu tenho que esperar? Exato. E a mulher tá naquele momento que o Pedro Calabresa é um neurocientista que eu gosto muito, ele fala que o apaixonamento, e de fato é um período de demência temporária. Loucura total. E é verdade. Estudos mostram que o córtex pré-frontal, que é o que fica atrás da testa aqui, que é o responsável pelas funções executivas, ou seja, decisão refletida, bom senso, controle de impulso, tá tudo meio embriagado. Entende? Exato. No momento que a gente está apaixonado, realmente, a gente está como se estivesse sob efeito do álcool. A gente não vê defeito. Até o arroto do cara é legal. Ai, é meio que uma doença isso aí, na verdade. Não é. É natural do cérebro, entende? É natural isso. Essa fase do apaixonamento, a gente fica meio bobão mesmo. A gente não vê o defeito. É tudo bonitinho. Pois é, isso é ruim, viu, Pois é, a gente tem que ter a percepção disso e conseguir... colocar aquilo que eu falei, colocar as coisas no trilho. Sabe por quê? Porque você tem experiência, eu também acredito que eu tenho experiência e tal, mas a maioria não vai ter, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, Ricardo. Não tem aquela paixão, fica doido. Fica cego. Aí cadê a razão agora? Fica poder cego. equilibrar? A frase, o amor é cego, vem daí. É cego é. mesmo, porque neste momento o cérebro não vai ver. Por quê? Por que não vai ver? Porque a gente trabalha com recompensa. O nosso cérebro ama uma recompensa, né? Então, se aquilo está sendo bom demais, por que eu vou olhar algo que pode correr o risco de fazer com que aquilo passe a não ser tão bom assim? Eu não. Então, eu não vou ver. Flávio de Kovács fala assim, você sabe quem é? Flávio de Kovács já faleceu, ele é um psiquiatra, ele falava sobre isso, que é um período que a pessoa está com o coração acelerado, entendeu? E está agoniado, não come direito e acha essa fase uma beleza. Você está tomando ferro e está achando que o negócio está uma beleza, entendeu? E passa. Passa e é rápido. Só que quando passa, essa relação já está muito configurada, muito grudada, porque já tá morando junto, já tá... E ainda que não esteja, já tá... É muito intenso. Então, ela já tá... De repente, ela já até largou o emprego, porque ele fala assim, eu ganho bem, relaxa. O dinheiro que eu tenho dá para nós dois. Ou, você não vê que você não é valorizada no seu trabalho? Você merece coisa melhor, sai desse emprego. Para de estudar, você não precisa disso, né? Eu cuido. Ou então... Ele vai tirando dela tudo aquilo que dava vida a ela. Exato. Relações sociais, trabalhar, ter a sua autonomia. Ele vai tirando isso dela. Só que ela não vai percebendo. Ela vai cedendo, porque... ele é tão bom, o que custa? Sim. Você não vai sair com essa roupa, né?
é só uma saia, o que custa, né? É tão bonzinho, ele faz tudo que eu peço, porque faz. No começo ele faz. O que custa? Eu vou criar um caso por causa de uma saia, eu vou lá e troco. Sim. Então, vai dando aquele espaço para que ele vá assumindo o controle. Mas ela não acha ainda, não sabe ainda que aquilo é um controle. Mas ela vai permitindo. Quando ele consegue isolar essa pessoa, que ela já não tem mais uma rede social, não tem mais apoio, não tem mais quase contato com ninguém, no mundo. Começa a pior fase, que é a fase da depreciação, onde começam maus tratos, tanto psicológicos e às vezes até físicos, morais, ele humilha, ele Nisso ela já tá com uns 2, 3 filhos, né? Que aí agrava total. Às vezes até tá. Inclusive, esse comportamento de querer engravidar a mulher é até uma forma de manter o controle. Porque com filho padrão. Fica mais difícil. Ah, é lógico. A mulher com 2 filhos, aí agora que a autoestima dela zero. Não trabalho, tenho filhos. Como é que eu vou largar desse homem? Já ele vai se sentir acabada porque ele tá falando que ela tá acabada, né? E ela tá. Sabe por que ela tá? Porque ela já não vai mais na academia, porque eu não gosto daquele ambiente, não é mulher minha, não frequenta esse tipo de ambiente. Então, ela já ganhou uns quilinhos. Isso pra mulher é o ó. É o ó. Né? Eu não tô falando, eu sou gordofóbica, não é isso. Eu, até pouco tempo atrás, estava com quase 80 quilos, passei por um processo aí pra conseguir... Você tá falando o que é, pô? A realidade. É a realidade. Fazer o quê? A realidade é dura, mas tem que ser Ela já tá acima do peso, ela já tá... dentro de casa, usando camiseta de político, então ela não se arruma. Chapéu de matéria, aqueles boné de material de construção. Entende? Aqueles coques, não faz a sobrancelha, ela tá realmente ali largada. Então ele olha pra ela e vai começando a falar assim, nossa amor, você não é mais como antes, né? Tá feio. E aí ele fica postando foto com as amigas do trabalho, ou quando ele... E ela vai ficando cada vez pior. Ela vai ficando péssima, né? porque ele vai fazendo esse movimento de fazer com que ela veja quem ela se tornou. E ela realmente se tornou uma pessoa que não trabalha, não tem mais autoestima, não conversa mais com as amigas. Ele faz ela se sentir mal, dizendo que nada que ela faz é bom, que agora ela já não é mais a mesma pessoa, que ela já engordou. E vai tendo uns movimentos do tipo piadinhas de mau gosto. E ele vai falando assim, amor, essa roupa um dia já ficou bem em você, hein? Aí, lógico, a mulher fica triste ou fica brava. Ele fala assim, mas o que é? Eu tô falando pro seu bem. Pô, mas credo. Isso aí é praticamente um traço na personalidade do FDP desse aí. É um traço, né? Mas é. E aí, ele fala assim, mas eu tô falando pro seu bem. Mas você tá chata, hein? Nada mais dá pra falar com você, credo, cheia de mimimi. Não dá pra ficar em casa com você. Vou beber com meus amigos. Insustentável. Por isso que eu fico aqui no bar com meus amigos lá, né? Aí, é culpa dela. Ela começa a achar que a culpa é sempre dela. Mas ela começa a achar que a culpa é dela. Agora eu vou pegar e tem traição também, viu? Claro. Tem outra coisa, mas você, quando você tava passando por esse período, não é que... Às vezes você não gosta de ficar lembrando disso, mas eu tenho que perguntar, porque você tá aqui comigo. Vamos lá. E em algum momento alguém também tentou abrir seu olho? Pra dizer, Daniele... mas aí você também achava que não? Achava que não. Loucura, hein? Por isso que eu tô falando pra você. E é complicado isso aí. É complicado. Eu acho que a política que você tá fazendo, essa política de conscientização, ela é muito legal. Muito legal mesmo. E vai diminuindo o percentual. Mas é difícil, hein? É difícil porque nós somos seres humanos, nós somos meio cabeça dura, né? Por que é difícil? Porque assim... Por isso que eu digo que quando a gente percebe que tá numa relação abusiva, tem tanta coisa já. Tem tanto nó, tanta ponta presa. Confidências, né? Não tem muita... Não é nem questão de confidências. Essa mulher já não se sente apta pra nada. E ele faz ela acreditar. Cara, você tem que dar graças a Deus que eu tô com você. Exato. Quem vai querer uma mulher acabada feito você? Com 4 filhos foi ele que acabou ela, né? 4 filhos. É isso aí que eu falei. Filho pesa muito, né? Filho é uma benção, mas pesa, né? Então, ela não tem força pra sair. Ela não acredita nela mesma. Acabou. A autoestima zerou, né? Ele pocou ela, o cérebro dela no meio. Ela já, de repente, nem tem uma formação, porque parou de estudar, ou tá longe do mercado de trabalho. O que eu vou fazer? 4 filhos. Às vezes, utiliza os filhos para manipular. Existem várias formas de abuso, tá? Na Lei Maria da Penha, são 5 violências domésticas. A emocional, moral, física, sexual e patrimonial. Muitas pessoas acham que a violência sexual é só quando o cara vai e estupra a mulher. Não.
Existem alguns abusos que muitas mulheres não sabem. Mulheres, fiquem atentas a isso. Existe um abuso chamado stilfing. Já sabe o que é? Stilfing? Stilfing. Nunca ouvi nem falar. Pois é. Se você tá num relacionamento, pode ser com teu marido, teu noivo, teu namorado, e ele não aceita ter relação com você sem camisinha, mas você quer que ele use camisinha e ele nega e tem relação com você sem a camisinha, te obrigando a fazer, isso é crime. Chama stilfing. Por que chama stilfing, tá? Não é porque a gente é metido aqui no Brasil, não. É porque é lá fora que tem esses nomes. Tá vindo pra cá, né? A gente aprende lá fora. Mas isso é um crime. Não pode. Então, a mulher precisa saber quais são os seus. Vocês precisam saber os direitos de vocês. Isso é o mais importante. Outra coisa. O cara furar o preservativo de propósito para que a mulher engravide sem que ela queira. Olha aí, cara. Sem que ela queira. Ou falar para ela que ela não pode tomar o remédio porque ele quer ter filho e ela engravida só porque ele quer. Ela não quer. Isso também é um crime. Está previsto na Lei Maria da Penha. Ou outro. Obrigar a mulher a abortar. Também é um crime. Às vezes ela quer a criança, o cara não quer. Em tese é mais grave, né? O cara vamos não dizer. quer. Todos são, né? Mas esse Todos parece são. que é mais grave, né? E você sabe que existe o estupro matrimonial? Não é porque ele é meu marido que ele pode ter relação comigo se eu não quiser. Exato. E tem muitos homens que obrigam as mulheres a fazer sexo, mesmo quando elas não querem, porque eu sou seu marido. Essa é a sua obrigação de mulher. Não, isso é um crime. E sem contar que essa machaiada do Brasil aí afora, viu, ô Daniele? É uma machaiada, ó, pra vocês que são as machaiadas aí, agora eu vou falar de um outro termo aqui dentro do mesmo, uma machaiada fraca, viu, bicho? Fraca, viu? Fraca, porque... Pra ter, né? Veja se faz isso com um homem. Não, que faz coisa nenhuma, cara. O que o abusador quer? A maioria dos abusadores, eu não posso dizer todos, porque não dá pra gente fazer isso, né? Assim, sem conhecer o caso. Mas a maioria deles tem um grau de narcisismo bem elevado. Mas não, tem que ser, ué. Não dá. Não dá pra dizer que tem um transtorno de personalidade narcisista, porque isso não dá pra gente colocar assim, né? Como sendo em todos. Mas que eles têm um grau de narcisismo elevado, eles têm. Porque é uma percepção egóica completamente distorcida da realidade. Eu. Eu sou o mais importante, o mais bonito, o mais inteligente, eu posso, os outros estão ali para me servir. Então, aquela pessoa está ali para servi-lo. Exatamente. Entende? E outra coisa das violências domésticas. Violência moral. Quando ele tá com raiva de você de alguma coisa, ele vai no teu Instagram e ele comenta alguma coisa sua, fazendo você se sentir te humilhando e fazendo você se sentir mal perante as outras pessoas. Também é crime. Também é um crime. Bom saber desse negócio. Violência psicológica. Aquele movimento de ficar te humilhando, te subjugando, te tratando mal, colocando defeito em você, e fazendo você se sentir inapropriada, culpada. Inclusive, esse movimento de agressão, quando vai para violência física, que ele bate, ele sai de si, perde o controle e bate na mulher. Depois tem aquele movimento de, nossa, você faz eu sair de mim, eu perdi o controle, viu? Por culpa sua, viu o que você faz eu fazer? Isso é um filme de terror, Daniele. Mas isso é muito real e isso é muito comum, Ricardo. Pois é, cara. Quer dizer, isso é muito comum, infelizmente isso é muito comum. Só que tem muita gente que fala e que acha que isso é normal. E a gente tem que prestar atenção na diferença entre normal e comum. Isso é comum. Isso acontece muito, mas isso não é normal. As mulheres têm que entender, isso não é normal. Apanhar não é normal. O teu marido te xingar não é normal. O teu marido te humilhar, não te valorizar, não te ouvir, não respeitar os seus desejos, seja qualquer desejo. A gente vai sair para jantar, ele escolhe o lugar, ele escolhe o que vai comer, ele escolhe que hora que vai, que hora que vem, a roupa que ela vai. Entendeu? Não respeitar minimamente, entende? Isso não é normal. Precisa entender que tem alguma coisa errada aí. Porque em que momento da tua vida, em alguma instância psíquica, você entendeu que ok para isso? E que de repente melhor do que isso do que nada? Ou será que eu não consigo ou não mereço algo melhor? Ou será que eu conheço algo melhor? Eu já vivi algo melhor? Eu já experienciei o amor?
Eu já E outra recebi... coisa, só fazendo um comentário em cima disso aí, porque é o seguinte, a gente nunca pode, nessas análises, entender que tirar a vítima de jogada. A vítima sempre vai ter razão. Não tem como você transferir. Mas um conselho que eu vou falar aqui, como homem, falando para os homens e para as mulheres também, mas mais para as mulheres, cara, ô Daniele, é preciso trabalhar muito. Você está fazendo um trabalho ótimo, defendendo isso aí, como eu falei, é ótimo, mas precisamos, primeiro, que essa lei Maria da Penha funcione, né? Em primeiro lugar, que já vimos no Brasil vários casos, 200 metros de distância, não acontece nada, o cara vai preso, é solto de novo. É todo um problema disso aí que tem que ser resolvido. E isso aí é meio complicado, esse negócio de lei é meio complicado isso aí, entendeu? Mas a mulher, né, tendo em vista aí há muitos anos que já vem falando de abuso, de não sei o quê, né? A mulher tem que ficar mais esperta, cara. Tem que ficar mais esperta, você entendeu? Porque, como eu te falei, não estou tirando transferindo o problema, não estou dizendo que a vítima está errada, não sim, é isso. Sim, mas ela é parte do problema, sim. Poxa, ela tem que chegar e falar assim, peraí, porque às vezes acontece, e até em questão psicológica mesmo, de um modo geral, aparece uma pessoa boa na vida da pessoa, entendeu? Na vida da mulher, um cara bacana, um cara legal. Ah, mas esse não presta. Esse não presta, né? Você entendeu ou não? Comumente, não tô tirando... isso é muito comum. É por isso que eu falo pra você, nós estamos aonde nos colocamos. O que é que eu estou buscando nessa relação? É isso que a gente trabalha na clínica. Pegando esse gancho rápido que você está falando, pra eu não esquecer, que é bacana isso aqui, eu vi falando o Flávio Gicovai, depois você pode ter isso, ele já faleceu. Ele falou que um dia o cara chegou em casa, o pai da menina, tava um cara conversando com ela. Mas era um amigo e proseava os dois e tal. E aí ele falou assim, poxa, aquele cara é um cara legal, por que vocês não namoram? Ele contou, o Flávio de Covarde, psiquiatra. Ela falou, não, pai, aquele cara não dá, ele é muito amigo meu. Entendeu? Aí, ó, cara, na minha visão, a mulher vai... Porque por mais que o cara tá no começo, dessas ondinhas, de não sei o quê, fazer amizade com o pai, pô, você tem que ser inteligente e perceber que é malandragem. Dá pra você saber quando é malandragem, Daniele. Você tem, claro que você tá aí entra aquela questão da paixão, de não sei o quê e tal, mas tem que perceber em algum momento que tem alguma coisa errada acontecendo, né? É difícil, não é fácil. Eu também na vida a gente toma taca. Hoje eu tô com 41, tô falando de experiência e tal, mas hoje em dia a informação é democrática, a gente vê vários vídeos chegando. No próprio Instagram que tem a questão da vitrine, mas chega informações importantes, né? Não, e outra coisa, a pessoa tem que entender, você que tá em todo lugar do Brasil, vou falar isso aqui, uma coisa minha. Esse ser humano aí, bonzinho, tanto mulher quanto homem, esse ser humano bonzinho, ele não existe, cara. Entendeu? Já dizia lá na Bíblia, lá, que bom é Deus. Eu não sou bom. Entendeu? Eu não sou bom. A perfeição não existe. Não existe. Ninguém chega pronto para uma relação. Que conversa é essa? A questão é o que é que para você é inegociável numa relação. Exato. Simples assim. Exato. Entende? Porque as relações têm dinâmicas diferentes. E tá tudo bem. Entende? Se não há um sofrimento ali, se não há um abuso de poder, se não há uma violência dentro da relação e ela se constitui de uma maneira diferente, se de repente é a mulher que ganha mais, é a mulher que sai para trabalhar, o cara fica, se isso é um acordo e eles vivem bem dessa forma, não tem regra, sabe? Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre desrespeito ao ser humano. Claro. A pessoa. Mas é interessante a gente fazer umas pontuações também, como você está falando aí, que a mulher também faz parte do processo. Faz parte. De desenvolver um pouco da inteligência dela, tentar valorizar uma pessoa mais bacana. E não é inteligência de QI, tá? É inteligência emocional. E inteligência relacional. Relacional, exato. Eu trabalho muito nessa esfera da inteligência relacional. Eu dou um curso também para capacitar os profissionais para atendimento de casais. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender que a gente tem que ser inteligente no relacionamento. Inteligência relacional. Sim. Eu sei me relacionar, eu sei me comunicar, eu sei dizer uma coisa boa, eu sei dizer uma coisa ruim de maneira boa. Porque existe um jeito ruim de dizer coisa boa. Sim. E eu trabalho Marshall Rosenberg, comunicação não violenta. Então, você observa a situação, você identifica o sentimento que aquela situação gerou, você identifica o que eu preciso, então, no meio desse problema e de que maneira eu vou
me comunicar para obter isso. É uma comunicação assertiva, é uma comunicação onde eu vou sentar com meu marido para resolver um problema. Então, eu tenho que sentar com esse intuito de resolução. E eu tenho que criar estratégias para resolver. Porque hoje em dia a gente senta com um problema e sai com 10. Porque daí a gente se ofende, aí a gente vai resgatar coisa lá do passado, aí a gente vai linkar com coisa da agora, e vira aquela farofa. Exato. Entende? Só que no relacionamento abusivo não adianta eu ensinar a mulher a se comunicar. Não, lá não Porque funciona. não é sobre isso, Sim, entende? sim, sim. O que eu tenho que fazer ela entender é quem ela é. Que lugar ela está ocupando. O que ela vê nela mesma, ou o que ela não vê, que permite ela ocupar esse Tá lugar. mantendo ela ali, né? E se a gente não olhar para isso, termina essa relação e é aquilo que você falou. Ela sai num barzinho e conhece ali um grupo de pessoas. Ela vai se relacionar com aquele que vai abusar de novo. Porque, de certa forma, ela busca aquilo. Exato, Ela tem que entender o porquê que ela está buscando aquilo. Entendeu? Aí é que entra, eu tava falando pra você aqui agora. Eu não quero tirar. Você tá colocando, pegando não a justifica, vítima. não justifica. Não é isso. A vítima é a vítima, tá sofrendo, tem que resolver o problema dela. Mas porque, na verdade, aí se você é psicanalista, você sabe também que a Guilherme deve trabalhar isso. Tem um vácuo, cara. Tem um gap ali. Tem uma coisa de uma carência ali na pessoa que tem que ter outro pra preencher. Não, você não tem que ter ninguém pra preencher nada, cara. É o perfil da vítima, é o perfil do dependente emocional. Eu assisti um filme uma vez, o cara chega no lugar, vê uma mulher com 2 filhos, ele já tem uma aliançona no dedo assim, ó. Ele já bota assim a aliança no dedo, ó, pá. Aí a mulher vê a aliança no dedo dele e fala, você é casado? Não, minha mulher morreu ano passado. Aí começa. Aí ele usa a mesma técnica, a mesma estratégia, entra na vida da mulher, isso é uma loucura. Se você for ver, todos seguem a mesma sequência. Tanto que quando eu tô num atendimento, a pessoa vem e fala o comportamento, eu falo assim, olha, existem 2 coisas possíveis acontecer nesse caso. Isso e isso. E vai seguindo. Ela vem e fala assim, Dani, foi exatamente do jeito que você falou. Não é porque eu sei, porque eu vejo. Não, é mística, gente, não, é né? comportamental. Exato. Você pode esperar que vai acontecer isso. Exatamente. Entende? Das 2, uma. E aí tem aquele movimento de morde e assopra. Acontece alguma coisa que ele te bate, ele te xinga, ele te humilha, depois ele vem e tenta arrumar as coisas. Ou ele te ganha, ele compra presente pra te ganhar, ou ele leva você numa viagem, ou ele faz aquele jantarzinho, enfim, dependendo das condições financeiras de cada casal, ele vai fazer alguma coisa pra tentar te ganhar de novo. Te dobrar. E dobra. Dobra? E aí o que acontece? A mulher fica naquele looping. É bom, é ruim, é bom, é ruim. Mas aí ela fica sempre na esperança de não vai ser bom. Uma hora vai ser bom de novo. Porque ele era tão bom. E eu estraguei ele. Então agora eu sou a salvadora. Eu vou salvar esse homem disso, que eu criei esse monstro. Então eu vou fazer alguma coisa para que volte naquele começo que estava incrível. E detalhe também, eu citei muito o Flávio Giovatt, foi um dos caras que eu estudei sobre isso na época, vendo os vídeos dele. Ele falava exatamente isso. Que você está falando agora aí, em outro campo de visão e tal, que chegavam que esse cara que é meio malandrão, sabe? Que esse cara é malandrinho, já vê que é malandro, cara. Com conversinha fiada pra boi dormir, você entendeu? Aí a mulher, ela olha pro cara e fala, se eu pegar ele, eu mudo ele. A mulher tem esse negócio de muda o cara. Se o cara for malandrão demais, se ela entrar na vida, o cara muda. Já é um outro perfil, mas tô dizendo assim, como é que a mulher enxerga o ambiente, entendeu? Às vezes, como eu te falei, às vezes o cara já tá pronto, o cara é um cara bacana, mas falta amor, não tem amor. Sabe o que é? A gente enxerga no outro. A gente chama isso na psicanálise de projeção. Projeção. A gente acaba se unindo àquilo que a gente espera que vá suprir as nossas necessidades. Exato. A gente busca no outro aquilo que eu acredito. E a gente se frustra muito mais com as nossas expectativas do que realmente com o outro. Exato. Não em relacionamentos abusivos, lógico, né? Porque ali a gente está falando de um comportamento específico. Mas em relação a casamentos, a até amizades ou sociedades, a gente cria uma expectativa. E a questão vou perguntar para você poder falar, que não deixa o meu achismo de lado, que eu não tenho estatística para poder falar. Classe social. Nada a ver. Nada a ver? Nada a ver. Não tem a ver com classe social, não tem a ver com nível de formação da pessoa. Pô, eu vou falar aqui porque isso ficou público. Claro. Mas o caso da Ana Hickman. E tantos outros casos que a gente já ouviu falar nas mídias de pessoas famosas. Por que eu tô falando de pessoas famosas? Porque as pessoas que ninguém conhece, ninguém fica sabendo. Lógico. Simples assim. Então, não tem a ver, sabe? Ela é milionária, linda.
linda. E você fica pensando, cara, como, né? Mulher bonita, tem dinheiro, por que se submeteu? Entende? Vai muito além do que a pessoa tem financeiramente ou de beleza. Não tá dentro. Tá dentro. É uma fragilidade, é uma carência, é um comportamento que precisa ser identificado. E o seu papel é fazer as mulheres identificar essa carência, resolver ela e fazer com que as mulheres fiquem mais espertas. Para captar alguns sinais. Isso, fazer as mulheres entenderem o que é uma relação abusiva, que ela não começa abusiva, alguns sinais de alerta, velocidade, intensidade, frases do tipo, eu nunca amei alguém assim, você é a mulher que eu mais amei na minha vida, eu não consigo viver sem você. Não tô dizendo que quando você vai começar um namoro e o cara vai te dizer isso, é porque vai ser abusivo, mas fica atenta. Mas depende também da forma que é falada, né? Os caras são muito bons, viu? Eu tenho que te dizer que eles são, assim, extremamente sedutores. Eles são amáveis, eles são engraçados. Se apresenta pros amigos, ele é o cara. Ele é o cara. Todo mundo vai gostar dele. Tanto que, quando a mulher tá passando por uma relação abusiva, que chega lá na depreciação, quando ela vai contar pra alguém, quando ela tem coragem de contar pra alguém, o pessoal fala assim, nossa, mas ele... tem alguma coisa errada. Por quê? Porque antes dele mostrar as caras... ele isolou a mulher. Exatamente. Então, o que é a imagem que ficou? Que imagem que ficou dele pra todo mundo? Aí, do cara, um cara incrível. Sensacional, né? Um cara incrível. Então, assim, só quem tá perto, às vezes, consegue ver. Porque a mulher esconde. Por que ela esconde? Não, eu não vou contar porque eu vou resolver isso. Eu vou salvar. Eu vou dar um jeito. Então, não vou deixar ninguém saber. Ninguém atrapalhar a minha relação perfeita. Sim. Então, esse movimento, ela vai tentando resolver. Enquanto ela vai tentando resolver, ele vai destruindo mais ainda. E cada tempo que passa, ela vai ficando sem energia vital para poder resolver de forma certa, que seria a correta, né? Exato. Tem que entender que ela precisa de rede de apoio. Ela precisa de uma terapia. Seja com psicólogo, seja com psicanalista. Ela precisa olhar para ela. Porque a resposta não tá em ninguém. Tá nela. Exatamente. Tá em ela olhar e entender que diabos eu estou fazendo aqui. Exatamente. Eu não sou bem tratada. Eu não sou valorizada. Eu olho pra mim, antes dele, eu era uma pessoa. Eu olho pra mim agora, eu tô um lixo. Exato. Eu não tô fazendo... O que eu fiz comigo mesma? Então, fazer um processo de autorresponsabilidade, porque ela está nessa relação, de certa forma, porque se colocou. Claro. Então, não justifica o que ele faz, mas explica. Porque ele só faz, de certa forma, porque ela permite. Tá? A questão é que ela foi levada a permitir. Eles são manipuladores, eles são mentirosos, eles são ardilosos, os abusadores. Quando é uma mulher abusadora, rapaz, as mulheres são piores nesse sentido. Quando é uma mulher abusadora, ela é muito perspicaz, ela é muito ardilosa. Eu tenho um dos meus alunos, um dos primeiros, eu estou na 8ª edição do curso de especialização, de capacitação. Ele viveu uma relação abusiva 18 anos. Nossa, ele saiu sem nada. Ela rapou ele. Entende? Então, assim, a gente precisa entender o que é relação abusiva. Precisa conhecer as fases do relacionamento abusivo. Eu escrevi um livro, chama Liberte-se. Depois, se você puder até deixar... Liberte-se. Bacana esse nome. Não, vamos deixar. Você tem o... Tem o link, tenho tudo. É pra qualquer Vamos deixar mulher. o link aqui no rodapé, que a galera já clica, já vai direto. É um site para adquirir? Isso, tem. Tá na Hotmart e tá na Amazon. E tem PDF e tem físico? Não, só ainda PDF. Não tem físico. Editoras, não, quem quiser, editoras, eu acho que é um bem à sociedade, é uma talvez você lance, mas ele nem precisa, público. Né? O ideal seria que tivesse um patrocínio para que ele tivesse maior alcance, né? Porque é um livro que eu acho que toda mulher tinha que ler. É um livro de 40 páginas, fácil de ler, é em parceria com uma advogada que trabalha com direito da mulher. Sim. Então, tem lá 10 perguntas que as mulheres precisam saber sobre os seus direitos dentro de relacionamentos abusivos. Então, é um livro bem bacana. Se eu pudesse distribuir gratuitamente, eu faria. Mas é um livro bem acessível, 27 alguma coisa, para manter o Instituto Daniele Machado, que é um instituto que eu tenho, que atende mulheres que vivem relacionamentos abusivos, e algumas das minhas alunas eu capacito para oferecer esse atendimento. Então, não tem nenhum fim lucrativo. Eu não ganho nada, as pessoas que se voluntariam para atender não ganham nada, e a pessoa também não paga nada.
tá? Então, é para manutenção desse instituto. Porque tem toda a logística ali, né, de captação das pessoas, de entender quem pode, quem não pode pagar, porque, infelizmente, a gente está no Brasil Sim. e tem muita gente com dinheiro e não quer pagar e entra no instituto e não já é, vem, né? infelizmente. Então, tem um movimento ali que dá trabalho. Então, a venda do livro é para manutenção do instituto. Então, eu agradeço muito o espaço para a gente falar sobre esse tema. Eu espero que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, que as mulheres ouçam, né, isso. Porque as próprias mulheres que estão assistindo compartilham esse conteúdo. Compartilha. Mas eu não vivo relacionamento possível. Cara, alguém muito perto de você vive e você não sabe. Exato, então, exato. Compartilha, Porque o povo não é assim... diminuindo o canal, meu canal, não é isso. O canal meu, graças a Deus, ele tem recebido visualizações em alguns conteúdos aqui dentro da plataforma, aqui no YouTube. Mas falando de todos os canais, igual o meu, que eu trago muita gente da saúde. Cara, tem gente que traz ideias aqui, uma loucura. Ideias que pode salvar a vida, né? Exato. De produtos que tá dentro do seu quintal, que você pode tomar e melhorar. Exato. Rapaz, aí o povo... uma grande parte não compartilha, né? Aí, se o cara posta uma bosta na internet, uma porcaria, é um bocado de gente compartilhando. Viraliza, né? Pô, se você já compartilha a porcaria, que é um comportamento seu, compartilha coisa boa também, pô. Exatamente. É um tema de utilidade pública. Vamos combinar, né? Vamos ver se a gente consegue diminuir esse ranking aí vergonhoso. Né? Não por mim não, é compartilha pela profissional que está aqui se predispondo. Pelo tema. Pelas mulheres brasileiras. Você é brasileira, compartilha. E pelo tema, porque às vezes tá no meu canal, tá querendo que compartilhe que tá no canal dele. Não, mas vamos fazer isso pela causa, né? Sim. Como eu te disse, por você que tá aqui predispondo e pelo tema, quantas pessoas podem ouvir isso aqui, saber de que você falou no meio de direitos, saber de artimanha que o cara usa no começo para fisgar as pessoas, entendeu? Uhum. E o pai e mãe também que assistem esse conteúdo, procurar treinar um pouco mais o filho, ter mais responsabilidade, a filha, né? Isso, que, ó, sem dúvida. Bota na cabeça essa filha dela que ela já é perfeita, que ela já é completa, que ela já é inteira, que ela tem que transbordar. Que, se você trabalhar, o que o São Francisco de Assis falou? Me dê um menino que eu te entrego um homem. Que treinou a cabeça da pessoa. Tem que treinar lá na raiz, pô. Exato. Aí todo mundo cresce, todo mundo... O pai também já é um canseiro, alguns, não todos, mas que já diminui a filha, que dá mais moral pro homem do que... E é por isso que eu tô falando pra você que tem uma origem. É claro que vem da infância. Parafraseando Freud, a gente passa pelo desenvolvimento psicossexual, dos 0 aos 7, 7 aos 14. O que eu entendi sobre mim e sobre relacionar-se no período em que eu estava me preparando para ser quem eu sou hoje. Pois é. É ali que eu volto na análise, entende? Às vezes a mulher engravida e já é até... Ai, menina, quando é menino o cara baixa a crista. Não, acho que pensei que era menino. Pra jogar futebol, tomar cerveja com ele. Não. Aí tem que... entendeu como é que é? Aí a sua luta é muito boa. Podemos preparar bastante anos aí, mas quanto mais gente, mais informação... E a facilidade de que pessoas que estão sofrendo relacionamento abusivo se toquem e pulem fora. Porque esses vagabundos têm que tomar cacete, rapaz. Né? É isso aí. Tá bom? Então tá bom, finalizamos aqui mais um papo bacana. Gostei demais da sua presença, viu? Eu que agradeço. É um tema que tem que ser falado, né? E se bem que você falou que dava muitas horas de prosa, vamos ver se a gente marca depois um outro episódio pra gente falar de novo sobre isso aí, né? Tentar. Não, sem dúvida. Eu acho que todo tanto que fizer é pouco pra uma causa tão braba, porque destrói a vida da pessoa, né? Destrói. Pô, eu tô à disposição. Você pode fazer suas considerações finais aí? Claro, com certeza. Bom, primeiro, muito obrigada novamente pelo espaço. Cada convite que eu recebo, eu fico muito contente, porque é uma oportunidade de eu falar sobre esse tema. Agradecer aqui publicamente a Karina Pirró, minha amiga querida, fera, tá sempre me indicando para os podcasts. Então, Karina, um beijo para você. Tô com saudade. E dizer para as mulheres, você é mulher, não importa se você vive ou não um relacionamento abusivo, se você já viveu, se você acha que nunca vai viver, compartilha, não vai custar nada, custa zero você clicar nessa setinha, compartilhar, curtir, seguir o canal, que é um canal que traz pessoas para falar sobre coisas importantes, como o Ricardo acabou de falar, tem tanta gente viralizando com bobagem. Seja você uma pessoa consciente que vai fazer um vídeo, propagar informações importantes. Então, vamos lutar junto comigo, seja compartilhando, seja curtindo, seja comentando esse podcast, para que a gente consiga conscientizar o maior número de mulheres e homens também
tá? Sobre esse tema. Vamos ver se a gente sai desse ranking de 5º lugar no mundo em feminicídios. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, Ricardo, um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Então, finalizamos mais um episódio mais do que especial, como todos que acontecem aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser, e Ele há de querer.